Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Com palmas, vamos lá! Oh! Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os quando a luta se travar, um lance imprevisto pra frente levanta, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Amém, irmãos? Amém. O El Shaddai, ele vai entrar para louvar o Senhor. Logo após nós vamos chamar a nossa irmã Aninha e passaremos a palavra à pastora Mércia. Amém? El Shaddai está com a oportunidade. Aleluia. A graça e a paz do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem já foi abençoado nesta noite? Glória a Deus. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa te tocar. Assim como já tocou a mim, como já tocou a muitos. Porque a palavra do Senhor diz que é tempo de você se levantar. É tempo de sair do comodismo. É tempo de sair da sua vidinha, né? Muitas vezes você está aí. Talvez você olhe para mim e diga assim: irmã, mas eu tenho tantos problemas. Como é que eu vou levar a palavra de Deus aonde a minha vida está precisando ser consertada? Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Quando você se levanta e faz a obra do Senhor, da tua vida o Senhor cuida. Da tua vida Deus bota tudo em ordem, porque foi assim que o Senhor fez na minha vida. É assim que o Senhor faz na vida daqueles que se dispõem a fazer a obra do Senhor. Busca a Deus. Que nesta noite você saia daqui com essa convicção e essa certeza. E dizendo no seu coração: não importa, Senhor, o que eu estou passando. Não importa, Senhor, o que eu estou vivendo. Eu quero me levantar e quero fazer a tua obra. Porque o Senhor diz na sua palavra: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Você crê assim? Glória a Deus. Se levante. Quando você se levantar, meu irmão, minha irmã, você vai ver Deus fazer proezas e maravilhas no meio da tua casa. E aquela luta que você acha que é grande, ela vai se tornar tamanho de um grão de areia. Aleluia. Que nesta noite você possa meditar neste louvor. E que o Espírito Santo, como já falou nesta noite, através das ministrações maravilhosas que nós ouvimos, ele possa te tocar agora. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Será que você pode ouvir a voz que está clamando por socorro? Será que você pode ouvir a multidão chamando por você? O que você tem feito enquanto muitos vão marchando ao abismo? Será que não te importas com as almas que ao inferno hoje vão? Já é tempo de tomar uma atitude. Não é tempo de pensar em desistir. Mas o tempo da igreja nessa terra está perto de se extinguir. Não é hora de viver o egoísmo. Já é hora de colher o que é de Deus. Daqui a pouco a trombeta soará. E onde estão os frutos seus? Levante, não temas, você chamar. O ídolo de Cristo está sobre você. Deixe que nós precisam de você. Não diga, sou fraco, não posso fazer. Deus está te enviando, mas vai com você. O que você tem pra lhe dar? Não temas, não pare. Multidões estão olhando pra você. Proclame e fale. Conte ao mundo o que Deus pode fazer. Aleluia. Que nesta noite você possa sair daqui com essa convicção e dizer para o mundo o que Deus já fez por tua vida e o que Ele pode fazer na vida de muitos aí fora. Já é tempo de tomar uma atitude. Não é tempo de pensar em desistir. Mas o tempo da igreja nessa terra está perto de se extinguir. Não é hora de viver no egoísmo. Já é hora de colher o que é de
Louvado seja Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Se você ficar de pé, eu acredito que você não vai se cansar e adorar o Senhor de pé. Fique de pé para Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Quem te vê cantando não sabe o que tu passou para estar aqui hoje. Glória a Deus. Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria, e que nessa vida nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar, mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, aí o Senhor estava comigo, contigo. O Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz a água da rocha pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho do meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, me exalto, humilho, abato e dou e tiro. Tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Aleluia. Se o Senhor quer te abençoar, quem é que pode contender o que Ele tem para ti? Aleluia. Ninguém vai te tocar. Glória a Deus. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, me exalto, humilho, abato e dou e tiro. Tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Aleluia. Ninguém vai contender o que tem para ti. Agradeço em nome de Jesus. Graça e paz do Senhor, amém, amados? Esse é um culto de missões. Nós estamos durante esse mês de fevereiro com programações especiais na nossa igreja. Cada domingo um departamento, um ministério está dirigindo todo domingo. Hoje foi o dia do Departamento de Mulheres de Deus. E tivemos hoje amanhã e agora à noite, todo dirigido pelo Ministério Mulheres de Deus. E
com temas. Nosso primeiro tema, tema de missões. E para esta noite, nós convidamos a missionária Silvana, e eu convido Silvana aqui. Silvana é uma missionária, trabalha na África, trabalhou na Índia, e ela tem uma vasta experiência em missões. É missionária da Jocum, Jovens com uma Missão. É uma missão internacional, a missão Jocum, que tem milhares de missionários espalhados pelo mundo inteiro. Uma bênção. Conheço essa missão, a Jocum. E todos os missionários são missionários comprometidos com o reino de Deus. E nós estamos hoje conhecendo a Silvana Gomes, e ela vem do Recife para ministrar essa palavra nesta noite. Seja bem-vinda, missionária, e que Deus abençoe. Prepare o seu coração para você escutar uma palavra de Deus nesta noite. Amém, irmãos? Graça e paz, irmãos. Amém? Então, é uma alegria estar aqui hoje à noite. Então, vamos abrir a palavra lá em Mateus, um texto bem conhecido, uma história bem conhecida. É a visita dos magos, em algumas traduções. Na linguagem de hoje fala os visitantes do Oriente. E a gente vai ler juntos os primeiros versos. E depois eu quero falar um pouquinho sobre o que nós fazemos. Você pode acompanhar a leitura sentados. Mateus 2, a partir do verso 1. Vamos começar no iniciozinho. Quem achou amém? Quem não achou misericórdia? Então todos acharam amém. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. E nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. E eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorar. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. E eles responderam: na cidade de Belém, na região de Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte, o verso 6. Você, Belém de Judá, você, Belém da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. E então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avise, pois eu também irei adorá-lo. Até aqui. Baixa a sua cabeça, curva a sua cabeça e vamos fazer um tempo de entrega para o Senhor, e o nosso coração está aberto para aquilo que o Senhor vai ministrar nessa noite. Paizinho, nós queremos, durante esse tempo, trazer cativo nossos pensamentos para Ti e pedir que o Senhor nessa noite nos alimente, que Teu Espírito Santo possa ir, Senhor, bem mais profundo, além daquilo que a nossa intenção e motivação nessa noite, Deus, queremos, mas o Senhor pode trazer o nosso coração, Senhor, livre para Te receber o ensino da Tua palavra e receber, Deus, também o novo do Senhor nessa noite, sairmos daqui renovados, avivados, sairmos daqui fortalecidos, encorajados, sairmos daqui, Senhor, com a convicção daquilo que o Senhor falou conosco. Ministra o nosso coração nessa noite com a Tua presença e, Senhor, glorifica o Teu nome em tudo, em todo o tempo que estivermos aqui. Queremos ver, Senhor, o Teu nome sendo glorificado no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Então, eu sou daqui de Campina Grande, eu sou da igreja congregacional e eu tenho um testemunho bem normal, bem simples. Para mim é bem simples, né? Então, eu tinha um desejo de servir ao Senhor, tinha uma chamada para missões, mas eu estudava, trabalhava e tinha uma vida bem comum. Eu fiz jornalismo e durante o tempo que eu estava na escola, no meu curso, Deus falava comigo muito sobre o culto de missões. Quando eu via as irmãs entrando com as bandeiras, meu coração parece que vai saltar do peito, né? Porque o Senhor tem colocado no meu coração paixão pelas nações. E cada vez que eu tenho ouvido falar sobre nações, eu fico surpresa, irmãos, com como a vinda do Senhor está próxima.
E como nós precisamos, como igreja do Senhor, indo, orando, contribuindo, não importa, mas que a gente se levante, né? Hoje também, no tempo que as irmãs estavam louvando, a irmã falou também sobre isso, de nos levantarmos. E, irmãos, há uma urgência nessa questão do ID do Senhor, nessa questão de falar, de ministrar, de ensinar a palavra do Senhor. E com isso, o Senhor começou sempre falando comigo sobre isso. E cada vez que tinha um culto de missões na igreja, meu coração se aquecia. Eu dizia, Senhor, quando é a minha vez? Quando vai ser o meu tempo? Senhor, eu quero ir. Mas eu achava, e eu também tinha um perfil na minha mente, no meu entendimento, de que eu não cabia dentro disso, dessa chamada. Mas o meu coração batia forte acerca de missões. Eu sou de uma família pequenininha, eu sou filha única. Pai não é crente ainda, só manhinha no evangelho. E eu dizia, é impossível eu estar em missões, porque o sonho da minha família é que eu tivesse uma conclusão, um curso, um trabalho, uma família. E eu sonhava com as nações. Dizia para o Senhor, Senhor, eu quero ir para as nações. Então, isso era minha oração secreta. Senhor, eu quero fazer a tua obra. E, irmãos, isso não quer dizer que eu não fazia a obra na igreja. Eu fazia, mas eu dizia, eu quero mais. Senhor, não é suficiente, eu quero mais. E eu quero dizer que você muitas vezes pode estar orando e Deus está ouvindo sua oração. E você muitas vezes ora e até nem espera que seja respondido. Eu quero dizer que aquilo que você tem colocado diante do Senhor, e às vezes até tem esquecido, o Senhor tem lembrado. E eu lembro de orações que eu fiz, e eu dizia, Senhor, por que pessoas que eu escuto tendo testemunhos, têm experiências com o Senhor assim? Eu quero também ter essas experiências. E, irmãos, ninguém busca o Senhor e não vai encontrar nada. Quando você busca, você acha. Quando você bate na porta, você vai ver a porta se abrir. Porque Ele é Deus que ouve. Então, irmãos, é muito bom quando a gente se relaciona com esse Deus pessoal, que ouve a tua oração, e que no dia seguinte você começa a ver Deus trazendo os sinais. Você crê em sinais? Amém? Aqui nesse contexto dessa história, esses homens se moveram porque tinha um sinal. Era uma estrela. Eles estudavam as estrelas. E havia uma palavra, e havia uma promessa. E eu creio que nessa igreja, muitos de nós temos promessa do Senhor e estamos esperando sinais. E eu quero dizer que o Senhor tem sinal para trazer para nós, para confirmar a vontade dEle. Então eu quero profetizar também, dizendo, não se move até que o sinal do Senhor esteja claro e evidente na sua vida. E dentro dessa palavra, Deus me ministrou muito e ainda ministra o meu chamado. Por quê? Deus, Ele não traz uma palavra, uma direção para a sua vida, sem considerar todo o contexto da sua vida. E é muito interessante, Ele vai mostrar quando, onde, como. E muitas vezes Deus não vai dizer o porquê, porque emocionalmente às vezes a gente nem está preparado. Se Deus fosse me dizer todas as experiências que eu ia passar no campo antes, eu não iria, irmãos, talvez tão rápida e tão ansiosamente querer aceitar o ID do Senhor da forma como eu queria. Então, eu lembro que quando eu fui fazer o curso na Jocum, isso foi em 99, eu fui com toda a minha roupa. E manhã dizia assim, tu não vai deixar nada? Eu digo, manhã, são só 6 meses, mas eu trago tudo de volta. Mas no meu coração o desejo era assim, eu vou e nunca mais eu volto. Porque eu queria voar. E eu lembro que quando eu me inscrevi para fazer o curso, era apenas 6 meses o curso. E a última pessoa que eu tinha que falar era meu pai, e eu fui falar com ele, e Deus me deu uma palavra. Aquela palavra de Moisés, quando o faraó liberava o povo. E o Senhor disse, quando a palavra for liberada, você segura a palavra. E eu fui perguntar para meu pai, pai, eu vou fazer um curso. E ele falou, onde? E eu expliquei toda a história para ele. Quando eu terminei de explicar, ele, quem falou desse curso para tu? E o que esse curso vai te trazer financeiramente? Tu está terminando um curso já, está trabalhando. Então, por que tem que se mover agora? Porque não pode esperar. As mesmas questões. E eu falei, pai, Deus está falando comigo que é para ir agora. Esse é o tempo. Isso faltava 6 meses para a conclusão do curso em jornalismo. E ele falou assim, olhou, respirou um pouquinho e disse, bom, se Deus está falando, eu vou dizer o quê? Eu vou te abençoar, porque Deus é maior. Então eu pensei, agora essa é a palavra, então eu peguei essa palavra. Mas eu entendo que Ele também
esperava que fosse uma palavra que fosse demorar para acontecer. Mas eu tinha desejo no meu coração e estava ouvindo o Senhor falar que era para me mover naquele momento. Então, eu tranquei o curso no último semestre e eu comecei a dar os passos para chegar a fazer o curso de 6 meses. Irmãos, quando você está pronto, quando você estiver pronto para aquilo que o Senhor quer liberar para a sua vida, as portas vão se abrir com facilidade. Não vai ser na marra, não vai ser pela porta do fundo, vai ser pela porta da frente, não vai ser de qualquer jeito, vai ser com a bênção, não vai ser no escondido, vai ser com a legalidade do Senhor. E eu tinha dito ao Senhor, meu Pai é autoridade na minha vida, eu quero sair com legalidade, eu quero sair com a bênção de autoridade. E foi muito bom, eu falei com a minha liderança e eles me deixaram ir. E eu fui, passei 1 ano, fiz o curso, era 6 meses, quando eu cheguei para fazer a conclusão do curso, Deus falou comigo, você vai ficar mais 6 meses e vai voltar para cumprir a palavra que você deu de compromisso, tanto na sua família como na igreja. Então, eu quero dizer também que é muito importante, irmãos, a palavra que a gente mantém. Né? Onde a gente anda, a gente precisa continuar testemunhando e sendo testemunha daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E dentro disso, o Senhor começou uma coisa nova na minha vida. Eu voltei para Campina, passei 1 ano e depois retornei para o campo. E já faz mais ou menos 16 anos quase que eu estou tempo integral em missões. Então, é uma história bem longuinha. E quando eu fui para missões, em 99, Deus me deu a minha primeira experiência transcultural. E eu quero dizer assim, irmãos, minha primeira experiência transcultural foi com medo. Você tem medo? Todos nós temos medo. Mas o medo não te para quando você ouve a voz de Deus. O medo não te para quando você quer obedecer. O medo não te para quando você tem convicção. E essa convicção somente o Senhor pode dar. Irmãos, eu quero dizer que o medo não faz a gente parar o agir de Deus. E eu lendo essa história aqui, eu posso ver isso claramente. Veja só, os magos, eles foram e eles tinham uma missão. Todos nós temos uma missão. Você tem uma missão, eu tenho uma missão. E juntos nós podemos obedecer ao Senhor fazendo missões. A gente só precisa saber qual é, o que o Senhor tem para nós executarmos. E quando a gente sabe disso, irmãos, é muito bom estar no centro da vontade de Deus. Se você trabalha com criança, e muitas vezes parece ser tão desgastante e cansativo, mas quando você vê um pequenininho respondendo aquilo que você ensina, seu coração se enche de alegria e de gozo. Assim é quem está no louvor. Assim é quem está no discipulado. Assim é quem está na visita. E eu quero dizer nessa noite, chame a existência de volta dons e talentos que o Senhor te deu naturalmente para você executar. E talvez você guardou, você enterrou, tem outra pessoa que sabe fazer mais, mas o Senhor conta contigo também. É muito bom e é prazeroso. Meu trabalho na missão hoje mudou um pouquinho. Eu trabalho na área de treinamento. Eu comecei de um jeito e agora eu estou de outra forma. E eu trabalho com treinamento. E o meu treinamento é preparando pessoas para o transcultural e abrindo trabalhos em países onde não tem. Tudo na área social. Eu vou passar daqui a pouco algumas fotos de alguns trabalhos que a gente já desenvolveu. Mas eu quero continuar ministrando a palavra. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Eu estou sentindo Deus liberando coisas nesse lugar. Então, eu pensei em fazer uma coisa, mas eu estou sentindo Deus ministrar em outro lugar, de outra forma. Então, eu vou obedecer aquilo que Deus está trazendo ao meu coração, tá certo? Então, eu quero continuar aqui na palavra. Uma coisa interessante com relação a essa palavra é assim. Herodes era uma autoridade. Tudo que a gente sabe de Herodes não é muito bom. Mas eu quero lhe dizer que quando Deus tem algo para liberar para a nossa vida, e se nós estivermos debaixo de uma autoridade que não é boa, o Senhor vai usar aquela autoridade para o nome dele ser glorificado. E eu quero dizer, eu não sei onde que você está trabalhando, aonde você está servindo, com quem você está vivendo, no que e onde. Mas eu quero dizer que o Senhor ainda é Deus na sua vida, para controlar no ambiente que você estiver. E eu quero dizer, irmãos, que Deus estava dando a Herodes naquele momento uma autoridade para aqueles magos encontrarem. Porque aquela região pertencia a ele. E ele estava dizendo, vai e encontra.
E aqueles homens, eles tinham que encontrar Jesus para cumprir o ide deles, que era anunciar a vinda de Jesus. Olha, irmãos, é muito bom quando a gente tem essa convicção. Eu lembro que quando Deus me chamou para ir para a Índia, Deus dizia assim, é uma terra que mana leite e mel. E tudo que eu sei da Índia é 300 milhões de deuses. O povo é assim, idólatra. Quem é pobre sempre tem que ser pobre. E uma opressão diabólica. E quem vai naquele lugar, se não tiver um compromisso com Deus para orar e jejuar, não consegue desenvolver nenhum trabalho. Tem que ter compromisso com Deus, porque é um lugar difícil. Eu trabalhei numa zona de prostituição e eu dormia 3 noites, passava a noite. E quando a gente foi ali, foi abrir uma casa noturna, uma creche noturna para crianças. Porque as mulheres são prostitutas, tinham suas crianças e alguns dormiam embaixo da cama, onde ela atende seus clientes. E a gente começou a fazer visita, encontrar crianças desse jeito. E eu lembro que quando eu fui, Deus dizia assim, é uma terra que mana leite e mel. Eu disse, Senhor, que leite e mel é esse? Quando eu cheguei no lugar e dizia, meu Jesus. 3 meses ali, a gente morava com hindus e a gente que é brasileiro. O brasileiro dá muito valor à comida. Você conhece o brasileiro pela mesa. A gente valoriza o que a gente come e come bem. E a gente gosta de carne. E naquele lugar não tinha carne. Carne de búfalo. Ruim, dura. E quando tinha. Então tinha que comer verdura. Se você não gosta de verdura, se você quer missões, ama Jesus, você vai aprender a comer algumas coisas. Então eu aprendi a comer um monte de coisa que eu não gostava, mas aprendi. E eu queria conquistar o povo. E eu queria fazer. Eu fui para a Índia, irmãos, e eu não falava uma palavra de inglês. E eu aprendi inglês na Índia. Uma família muçulmana me ajudando, fazendo um trabalho nessa zona de prostituição com crianças. Uma família com um homem casado com 2 mulheres, mas foi essa família que Deus me deu para poder começar um trabalho de evangelização, ensinando o verdadeiro sentido do Natal. E eu quero dizer também, dentro disso, Deus traz conquista para nós no lugar que nós estamos. O povo pode ser ruim, mas o Senhor conquista o ruim para nós. Lembra que José foi preso e o carcereiro, ele conquistou. A palavra do Senhor diz que Davi estava cheio de graça. Por onde ele passava havia graça. Né? Então, eu quero dizer que se você está debaixo da bênção do Senhor, no lugar que o Senhor quer, o lugar pode ser difícil, mas a graça do Senhor vai ser suficiente na sua vida. O lugar vai se transformar do amargo para o doce. Até o tempo que você tiver de sair daquele lugar. E eu dizia assim para o Senhor, eu quero amar esse povo. Quando você vai para um transcultural, o primeiro mês é muito bom, porque é aprendizado. 2º mês, você começa já a ter choque cultural. O 3º mês, tudo fede. Você quer comer feijão e arroz. E você quer o cheiro do seu lugar. E é difícil, irmãos, você tem que orar para poder permanecer no lugar e receber o lugar no coração. E quando eu fui para a Índia, meu alvo era abrir uma casa de recuperação, um orfanato para crianças, meninas especificamente, e depois fazer um curso treinando obreiros indianos para continuar o trabalho. No 3º mês eu já estava renegando, Senhor, não quero mais fazer esse trabalho não, quero somente abrir a casa. O 2º parte do projeto, o Senhor arranja outra pessoa. Mas quanto mais eu falava isso, mais o povo dizia assim, e chegava os obreiros e dizia assim, e o treinamento vai ser quando? E eu dizia, misericórdia, quero fazer esse treinamento. Não, Senhor. A gente tem que primeiro começar o projeto. Era ir para a zona de prostituição, todos os dias, a minha escala era 3 vezes. Tirar aquelas crianças daquele lugar com autorização da família para um lugar melhor. Iniciar o orfanato. Depois de tudo isso pronto, a gente começaria o treinamento para os obreiros. E a gente tinha um grupo de 5 pessoas. 3 brasileiras, os outros eram indianos, tinha uma menina da Alemanha, eu não falava muito inglês, o inglês que eu falava era aquele how are you chiano, que mal dava para eles entender o que eu estava falando. E mesmo assim, a liderança falou assim, você quer servir, você pode servir e você vai para a rua e vai aprender. E eu orava e dizia, Senhor, abra minha mente para que eu possa aprender essa língua. Então, eu estudava durante um período do dia, e trabalhava o outro período. E eu quero dizer uma coisa. Na minha vida, eu não quero dizer que isso é uma regra. Na minha vida, Deus tinha, e sempre tem usado assim, eu preciso
abrir caminhos. E eu tenho entendido isso desde o início do meu ministério. Inclusive para aprender línguas. Eu fiz 3 anos de IASG aqui em Campina Grande. Não aprendi nada. Mas eu quero lhe dizer, no reino de Deus, tudo se move. Tudo se move. E eu orava, Senhor, abra a minha mente. Senhor, abra meu ouvido. Senhor, abra a minha boca. Eu preciso falar. Então, quando eu falava errado, que alguém ria, eu ria também. Porque eu não podia deixar de avançar. Você tem um alvo, você não pode parar de avançar. Não tem tempo para ter vergonha, constrangimento, tem que passar por cima. Você tem um alvo, tem que andar, tem que correr, tem que ir para frente. E eu coloquei isso como meta. Senhor, eu vou conseguir, a língua é um gigante, vai cair. E eu dizia todo dia, inglês você vai cair, eu vou aprender. Quando eu estiver falando inglês, eu estou pronta para brigar. Porque indiano briga assim, barganha. E esse era meu alvo. Quando eu estiver brigando, então eu já estou falando. Então, quando eles estiverem me entendendo, eu já sei que eu estou pronta para fazer mais coisas. E, irmãos, eu quero dizer, se você tem projeto com o Senhor, Ele vai honrar a sua perseverança. O Senhor vai honrar. E voltando para a palavra, diz assim, a cidade de Belém é uma vilazinha. E é uma vilazinha pequenininha. Mas o Senhor tinha um alvo naquele lugar pequenininho. E eu quero usar essa expressão aqui, vila pequenininha. De Nazaré sai coisa boa. Também é outra expressão e é outra palavra. E talvez a sua forma de ver o lugar de onde você vem, o lugar onde você está, quem você é, pode te parar no meio do caminho. Mas eu quero dizer nessa noite, o Senhor quer usar a sua vida. E te levantar da visão pequena que você tem para ampliar a sua visão. Porque deste lugar aqui, o Senhor estava falando que sairia um líder. Irmãos, eu quero dizer que isso é uma palavra profética para nós. Em coisas que nós estamos desenvolvendo no reino de Deus, em coisas que nós estamos desenvolvendo na nossa vida secular, aonde Deus está nos levando, às vezes a gente não se move mais porque falta ousadia. Eu chamo ousadia nessa noite para a nossa vida. Eu chamo tendas, espaço, para que a gente alargue os passos, para que a gente possa fazer mais. E isso no reino de Deus, irmãos, o mundo está crescendo aí em tudo que é ruim. Tudo cresce. Cresce agora, as drogas é uma coisa terrível. Em todo canto que a gente vai, a gente ouve falando sobre o crack. E eu quero dizer, o crack não é maior que Deus, não. Deus é maior. Deus é maior. Irmãos, na área moral é uma tristeza. A gente, na televisão, é um escândalo atrás do outro. E isso independe até dentro do povo de Deus. Mas eu quero dizer que Deus é maior para restaurar e trazer pureza. E nós precisamos crer. Eu estou num propósito com uma família para a restauração de um rapaz. E eu estava dizendo para o Senhor, Senhor, eu quero sinais para que isso me encoraje a família, mas encoraje a mim também. E eu comecei um jejum de libertação na vida do menino. E já faz mais ou menos 2 meses que eu estou num jejum. E no primeiro mês, parece que a coisa foi pior. Eu estava jejuando, eu estava orando. E eu levantei mais pessoas para orar. E cada vez que a família dizia uma notícia, era pior. E eu dizia, Senhor, misericórdia. E eu quero dizer que esse espírito de intimidação não pode parar o povo de Deus. Está pior? Intensifica a tua oração. Está difícil? Intensifica a tua busca. E eu quero chamar nessa noite, neste lugar, para as nossas vidas, no reino de Deus, existe força. O Senhor fala no Isaías 40 que Ele multiplica as forças do cansado. Você está cansado? Está cansado de orar? O Senhor multiplica a tua força para tu orar mais. O Senhor multiplica a tua voz. O Senhor vai ensinar você a orar. Se você não sabe mais o que dizer, abra a palavra e comece a orar a palavra. O vale de ossos secos era um vale. O Senhor trouxe vida para um vale. Se Ele trouxe vida para um vale, Ele traz vida para qualquer coisa nesse mundo. E Ele usa o povo dele para isso. Ele usou um homem. E Ele usa a mim e usa você. E eu tenho orado, eu tenho crido disso, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é viva. E é ela que me dá a segurança de que ela se cumpre. Irmãos, isso tem sido muito bom na minha vida, porque eu sou de uma família bem simples. Bem simples, bem simples. Mas o Senhor tem me feito ir a lugares que eu nunca pensei que eu iria. Então eu tenho crido que o Senhor é fiel para fazer muito mais. Ele é grande. Meu tio era alcoólatra. Minha mãe fez um propósito de 1 ano. Ele foi liberto. Com a libertação dele, veio toda a família para Jesus. Eu quero dizer, você tem compromisso com o Senhor, Ele tem compromisso contigo.
Você tem compromisso com o Senhor, Ele vai responder teu clamor. E eu quero dizer que o Senhor vai avisar qual o caminho que você não deve ir. Porque Ele avisa aqui que os reis magos têm que cortar o caminho, porque eles seriam mortos. O plano do diabo naquele tempo, naquele lugar, naquela hora, era frustrar o crescimento da presença de Deus e a salvação de chegar até nós. Mas chegou. O Senhor veio. E eu quero dizer, irmãos, é tão tremendo que quando ele diz assim, ele chama e diz assim, depois que vocês tiverem todas as informações certas, me avisem. Mas o Senhor trouxe uma palavra diferente para os reis magos e disse para eles que eles tivessem de ir para outro lugar, fosse de outra forma. E eles foram para um outro caminho. Eles encontraram Jesus. Eles tinham uma missão, eles tinham um propósito, anunciar, levar ouro, levar mirra e levar incenso. Irmãos, é poderoso, porque Deus tem coisa para usar na sua vida. E Ele tem coisa para usar. Você tem que levar, chegar no alvo de Deus. E talvez você está até perguntando, qual é o alvo de Deus para mim? Para onde eu tenho que ir? E eu tenho que levar o quê? Qual é a palavra? Talvez é no vizinho. Talvez é lá numa cidade de interior. Talvez é aqui mesmo na igreja. Não importa, importa que Deus tenha uma missão para você. E Deus pode te usar de forma poderosa. Olha, irmãos, na história de Samuel, se você olhar a história de Samuel, Samuel não foi rei, foi sacerdote, mas ele influenciou 3 gerações. Ele influenciou a geração dele, ele influenciou a geração de Saul e ele influenciou a geração de Davi. E eu quero lhe dizer que ele não foi rei, mas ele foi uma influência poderosa. E eu quero dizer com isso talvez você não vai ser nunca um líder, mas vai ser talvez alguém que vai mover líderes para o reino de Deus. E eu quero dizer, eu quero chamar também. Quando eu estou falando assim, eu quero chamar, é uma oração, irmãos. Estou dizendo, Senhor, traga a existência. Traga a existência influenciadores nessa igreja. Que vai influenciar líderes a surgir. E às vezes, irmãos, a gente precisa saber que Deus não nos usa para aparecer, mas nos usa para ser coluna. Queira ser coluna. Coluna é forte. Coluna segura muita coisa. Coluna não aparece, mas coluna está lá. E a coisa não cai. Fica firme. E eu gosto muito dessa palavra porque isso me traz uma segurança. Quando a gente se expõe demais, a gente se não tiver alguém por trás da gente, eu creio que a liderança da igreja sabe, quando não tem aquele suporte de trás, fragiliza. Na casa, a mulher, ela é coluna. Normalmente é o homem que mais aparece. Quando ela sai, a casa fica um trem, né? Uma bagunça, aquela coisa. Então, eu quero dizer para as irmãs, coluna é forte. Não canse de ser coluna. Coluna é um chamado. Coluna pode ser fortalecida todos os dias na presença do Senhor. E isso é também ministério. E aqui dentro dessa palavra o Senhor foi e cumpriu-se um chamado, uma missão. Nessa tradição no linguagem de hoje diz assim, é só uma visita. Era a visita dos magos, mas é uma missão. Era um chamado, era um alvo, era um propósito. E às vezes a gente desvaloriza coisinhas que Deus dá para a gente fazer. Olha, eu quero dizer, por exemplo, a pessoa que limpa isso aqui. E eu quero trazer essa menção. Essa pessoa tem um valor. Ela não aparece, mas ela mantém. E o que ela mantém nos traz bem-estar. E ela é necessária. Então isso é de uma escala menor para uma escala maior. Para aquele que desenvolve o trabalho, para aquele que está na rua, para aquele que faz as visitas, para aquele que consegue influenciar e trazer os novos, para aquele que faz os novos decididos, fortalecidos na casa do Senhor. Isso tudo, irmãos, é uma junção de coisas que Deus tem trazido como missão. E o que isso tem a ver com missões? Tem a ver que quando nós começamos a desenvolver missões em casa, aqui, Deus está nos preparando para coisas maiores, desafios maiores, lugares maiores. Daqui o Senhor vai estender para outros lugares. E você é parte. Eu tenho ido para várias nações, alguns lugares difíceis. Mas, irmãos, é muito bom quando eu penso que meu treinamento foi lá nos acampamentos, lavando os banheiros da igreja, dos acampamentos, servindo na cozinha. Então, quando eu cheguei em missões, quando eu cheguei em alguns lugares, não me assustava algumas coisas, porque Deus já tinha me treinado em algumas coisas. Lá na missão tem uns panelão bem grandão. Hoje eu já não trabalho mais com os panelões, eu estou trabalhando no escritório, no treinamento, na sala de aula. Mas os panelões não me assustam.
Então eu quero dizer, não tenha medo de abrir o seu coração para servir ao Senhor naquilo que Ele tem colocado na sua mão hoje. Porque o amanhã é muito mais desafiador para aquilo que Deus quer fazer através de você. Eu olho para as nações e fico pensando assim, Senhor, eu lá na missão, em Jocum, em Recife, nós temos... Jocum trabalha com evangelismo, misericórdia e treinamento. E nós temos uma casa de recuperação para meninos, temos uma escolinha, temos uma creche. E eu lembro que eu nunca trabalhei na creche da missão, porque eu sempre trabalhei com outra área. Eu sempre trabalhei mais na área de treinamento. Mas quando eu fui para a Índia, eu trabalhei numa creche lavando bumbum de meninos. Era esse o meu serviço. A gente ia, as crianças vinham, ficavam à noite com a gente. Eram crianças de 2 até 10 anos. E a gente, no primeiro período, primeiro mês, a gente tinha assim, um grupo de 15 crianças. E a gente ficava num revezamento para dormir com aquelas crianças, organizar elas para dormir. Não tem cama, é numa esteira, é tudo no chão. E é assim, era uma fileirinha de meninas de um lado e meninos pequenininhos do outro. Também dormia no chão. Então, eu também aprendi a dormir no chão, na esteira, no durinho. E irmãos, eu quero dizer assim que era para cuidar de criança. E quando as crianças queriam ir no banheiro, ou quando um bebê tinha que fazer um xixi ou fazer um cocô, e a gente tinha que ir lá e limpar. E eu ficava pensando, Senhor, eu sei que eu estou fazendo certo. Falando um inglês ruim, não entendi o hindi, mas a glória do Senhor estava naquele lugar. E eu lembro que Deus dizia assim para mim, muitas vezes dizia assim, ora por essas crianças, porque você orou 2 anos para estar aqui. Então faz direito, faz com coração, faz com amor. Então quando os dias difíceis chegar naquilo que você orou e que você está fazendo, lembra das orações que você fez para estar onde você está. E ora para que o Senhor fortaleça seu coração e você conclua a tarefa com honra, louvor e glória para o nome dEle. Então, eu estou falando de uma escala do mundo secular para um mundo espiritual. E dentro dessa palavra, eu entendo que o Senhor trouxe para esses homens, esses 3 homens, uma missão. De poder levar, anunciar e trazer no mundo físico, declarar que o Senhor seria rei. Irmãos, isso é poderoso. Você sabe o que é poderoso? É você entrar numa casa de alguém, começar a discipular uma pessoa, ensinar ela sobre Jesus, depois você olhar para ela e perceber que ela pode andar sozinha e que ela já está discipulando outra pessoa e já trouxe outro vizinho e de repente você não precisa mais ir na casa dela porque ela já está caminhando só. E você já pode passar mais para frente. Isso é reino de Deus. E isso é conclusão de trabalho em uma etapa. E eu quero dizer que é isso que Deus tem dado e chamado a gente para fazer. Não baixar a guarda, não baixar as mangas da camisa, mas arregaçar as mangas. Porque tem muito para conquistar. Eu moro numa comunidade, Santa Mônica é o nome da comunidade, é bem perigoso. A gente já foi roubado, eu já fui feita de refém, já tive arma na cabeça. E cada experiência que Deus tem trazido naquele lugar, Deus sempre me faz a mesma pergunta. Mais para frente ou mais para trás? E o Senhor, tu está comigo mais para frente. Se a nuvem está me direcionando mais para frente. E eu lembro que quando tivemos um assalto na missão, e os bandidos chegaram, fizeram uma equipe de refém, colocaram os alunos na cozinha. Tinha saído uma equipe, e eu estava responsável naquele sábado com a chave da tesouraria. E todo mundo sabia que eu era a pessoa e mandaram me chamar. Era 8 horas da manhã no sábado. E eu lembro que o bandido estava lá, o ladrão estava lá dizia assim para mim. Todo mundo sentado no chão e dizia assim para mim. Onde está o dinheiro? Ele sentou no balcão e ele dizia. Onde está o dinheiro? Se você não me disser onde está o dinheiro, eu vou começar a cortar os dedos de cada um dessas pessoas. E eu lembro que naquela hora me deu uma letargia. E eu sei que foi Deus, porque eu sabia onde que estava o dinheiro e o único que a gente tinha. E eu expliquei para ele como que poderia ser pego o dinheiro. E eu sei que no fim de todo o processo foi uma manhã que durou mais ou menos 2 horas. E eu lembro que eu tinha que desativar um alarme e o rapaz com a arma na minha cabeça. E ele dizia assim, se você errar o número, eu acerto. E eu sei que
eu não errei o número, eu consegui fazer tudo certinho, com muita calma. Quando terminou